Bom dia, irmãos e irmãs, que neste domingo, nós como católicos no Brasil, já antecipamos a celebração da solenidade dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, chamados colunas da Igreja, que evangelizaram cada qual à sua maneira. Isso nos mostra que a Igreja não é uma uniformidade, mas é uma unidade. Unidade na fé, na diversidade dos dons. E isso se confirma mais ainda a ação do Espírito de Deus, que mesmo na diversidade das pessoas, das culturas, na diversidade dos dons, nós temos a unidade da fé. Um chinês, um brasileiro, um russo, um alemão, um italiano, um indiano, nós professamos a mesma fé, cada um com a sua compreensão cultural, com a sua expressão cultural e, ao mesmo tempo, numa unidade do ensinamento de Jesus. Então, hoje, esses dois apóstolos, Pedro, que se dedicou mais a evangelizar os judeus e os cristãos vindos do judaísmo, Paulo, que era igualmente judeu, mas sentiu o chamado de Jesus para evangelizar de um modo particular os gentios, os não-judeus, os que vinham do paganismo, da cultura helênica especialmente. Então aí nós vemos como se fossem braços de um único rio, os dois se dedicaram a irrigar a humanidade e tinham uma ambição: evangelizar a todos. São Paulo dizia: eu sou devedor de todos, porque Jesus me enviou a todos. E Pedro, que como nós todos sabemos, pelo símbolo das chaves, como o evangelho que é proclamado hoje diz, ali à beira do lago, Jesus diz a ele: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu fizeres na terra estará feito no céu. Então, o poder das chaves, quer dizer, abrir e fechar, é alguém a quem Jesus deu um poder imenso, porque era a sua igreja, era em função da sua igreja que Jesus estava dando a Pedro essa missão. E que maravilhoso! Jesus não deu a alguém perfeito, deu a um pecador arrependido. Alguém que o traiu, que era seu amigo, mas que o traiu. Na hora, nem conheço este homem, mas era a fraqueza de Pedro. Pedro amava Jesus, tanto que chora amargamente a sua dor, o seu pecado. E depois confessa a Jesus 3 vezes: eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus, sabendo que isso era verdadeiro, diz a ele: Pedro, confirma na fé os teus irmãos, meus irmãos e os teus irmãos. Guarda as ovelhas, apacenta meus cordeiros. De fato, Jesus não criou, irmãos e irmãs, uma igreja de anjos, criou uma igreja de homens, homens e mulheres que peregrinam nesta terra com a condição humana, santos e pecadores. Já Santo Agostinho, no 4º século, dizia, de uma linguagem muito dura: a igreja é santa e prostituta. A palavra de Santo Agostinho. Por que ele usa essa expressão tão forte? Para dizer, ela tem a santidade de Deus nela, mas ela se desvia de vez em quando e se prostitui com o mal, se prostitui com o pecado, com falsos deuses, como o poder, o dinheiro, a vaidade, etc. Então, em Jesus, nós encontramos sempre a orientação fundamental. Para ele, precisamos sempre nos voltar continuamente. E aí é Pedro, que mesmo tendo falhado no momento,
retoma com a graça de Deus a sua fé, professa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Paulo, que depois de ter testemunhado tanto a Jesus, diz: eu sinto que está terminando a minha carreira. E eu vou citar o texto que ele diz: terminei minha carreira, guardei a fé. Resta-me aguardar a coroa que Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que fazem a sua vontade. Então, nós que somos herdeiros desta fé transmitida por Pedro e Paulo, podemos nesse dia viver a alegria da nossa fé com esta palavra de Paulo: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora esperar a coroa que o justo juiz me dará. E não só a mim, mas a todos aqueles que fazem a sua vontade. Caminhemos apoiados no testemunho e na intercessão de Pedro e Paulo, para vivermos na Igreja de Cristo a alegria da nossa fé.